Jurisprudência em desapropriação. Análise das decisões do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência é uma fonte essencial para compreender como as normas jurídicas são interpretadas e aplicadas na prática. No contexto da desapropriação, as decisões dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, oferecem um panorama sobre as obrigações do Estado e os direitos dos particulares. A desapropriação, enquanto intervenção do Estado na propriedade privada, requer um conjunto de regras e procedimentos que visam garantir a justiça e a compensação adequada ao proprietário afetado. As decisões recentes do STJ trazem à tona importantes questões que envolvem indenização, apossamento administrativo e servidão administrativa. Um dos aspectos centrais na desapropriação é a indenização, que deve ser paga ao proprietário do bem expropriado. De acordo com o entendimento do STJ, o pagamento da indenização deve seguir o sistema de precatórios, um procedimento que garante que o valor devido ao proprietário seja liquidado dentro de um prazo estabelecido. Isso é particularmente importante em um país como o Brasil, onde as finanças públicas são frequentemente desafiadas. A decisão no caso ARSP 17166990-GO, por exemplo, reafirma essa necessidade, enfatizando que os juros moratórios, caso devidos, têm como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o pagamento deveria ter sido realizado. Esse entendimento busca garantir que o proprietário não sofra perdas financeiras em decorrência da morosidade do Estado em realizar o pagamento. Além da questão da indenização, a jurisprudência também se debruça sobre o conceito de apossamento administrativo, que se refere à ocupação de um bem privado pelo Estado sem o devido processo de desapropriação. Em algumas situações, essa ocupação pode ser considerada uma desapropriação indireta, e a ação possessória pode ser convertida em indenizatória. Isso foi destacado no caso RSP 1.442.440-AC, onde ficou decidido que, mesmo na ausência de um pedido explícito de indenização, a tutela equivalente ao particular deve ser assegurada quando a invasão coletiva impossibilitar a reintegração de posse. Isso ilustra a flexibilidade do sistema jurídico em proteger os direitos dos proprietários, mesmo diante de situações onde o procedimento padrão não é seguido. A questão das servidões administrativas também se destaca nas decisões do STJ. A servidão administrativa é um direito que permite ao Estado ou a entidades de interesse coletivo utilizar a propriedade de terceiros para a instalação de infraestruturas essenciais, como linhas de telefonia e energia. A decisão no RSP 1.309.158, Rio de Janeiro ressalta que o compartilhamento de infraestrutura de estações de rádio base de telefonia celular entre prestadoras de serviços de telecomunicações caracteriza uma servidão administrativa. Nesse caso, o locador da área utilizada não tem direito à indenização, o que levanta importantes discussões sobre a compensação que os proprietários devem receber quando suas propriedades são utilizadas para fins coletivos. O entendimento de que a servidão administrativa não enseja direito à indenização ao proprietário é relevante em um cenário onde a expansão das telecomunicações é vital para o desenvolvimento econômico e social. Contudo, essa posição também gera preocupações sobre a proteção dos direitos dos proprietários, que podem sentir-se desconsiderados quando suas propriedades são utilizadas sem a devida compensação. Esse dilema entre a necessidade de desenvolvimento e a proteção dos direitos individuais é uma constante nos debates sobre desapropriação e intervenções estatais. A análise das decisões do STJ sobre desapropriação revela um esforço do Judiciário em equilibrar os interesses do Estado e os direitos dos proprietários. A jurisprudência demonstra uma preocupação com a proteção dos direitos individuais, especialmente em casos de apossamento administrativo, onde o Estado pode agir sem o devido processo. Essa proteção é essencial para manter a confiança da população nas instituições e garantir que a intervenção estatal ocorra de forma justa e razoável. Além disso, a jurisprudência também reflete a importância da indenização justa e tempestiva, evitando que os proprietários sejam prejudicados pela ineficiência do Estado. O sistema de precatórios, embora muitas vezes criticado, serve como uma forma de garantir que os pagamentos sejam realizados de maneira organizada e transparente, minimizando a possibilidade de arbitrariedades. Outra questão a ser considerada é a forma como as decisões do STJ podem influenciar a prática administrativa. Quando o Judiciário se posiciona de forma clara sobre a necessidade de indenização ou os limites da servidão administrativa, isso pode impactar diretamente as decisões dos gestores públicos ao planejar obras e intervenções.
Assim, as jurisprudências não apenas resolvem casos específicos, mas também estabelecem precedentes que podem mudar futuras ações governamentais. Por outro lado, a interpretação do que constitui um apossamento administrativo ou uma servidão administrativa pode ser complexa e suscitar diferentes interpretações. Isso requer uma análise cuidadosa dos fatos e das circunstâncias de cada caso, destacando a importância de um assessoramento jurídico adequado para os proprietários que se sintam prejudicados pela atuação do Estado. Os casos analisados pelo STJ também ressaltam a necessidade de um diálogo constante entre o setor público e os proprietários afetados por desapropriações e servidões. O desenvolvimento de políticas públicas que garantam a participação e a consulta dos cidadãos pode resultar em soluções mais justas e satisfatórias para todas as partes envolvidas. A jurisprudência, portanto, não é apenas um reflexo do que a lei diz, mas também uma ferramenta que molda a interação entre o Estado e os indivíduos. Ao acompanhar as decisões do STJ, é possível perceber a evolução do entendimento sobre desapropriação, apossamento e servidão administrativa, além da necessidade de adaptação do ordenamento jurídico às realidades sociais e econômicas em constante mudança. Em última análise, o estudo da jurisprudência sobre desapropriação e suas nuances é fundamental para compreender a dinâmica entre propriedade privada e interesse público. As decisões do STJ oferecem orientações valiosas para proprietários, advogados e gestores públicos, contribuindo para um ambiente mais equilibrado e respeitoso em relação aos direitos de propriedade. À medida que o país avança, a jurisprudência continuará a desempenhar um papel crucial na formação das relações sociais e econômicas, especialmente em um contexto onde a intervenção estatal é cada vez mais necessária. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!